Bom dia, turminha. Então, olha só, vamos para a nossa aula de ciências de hoje. Na apostila 2, unidade 3, relações alimentares. Olha aqui, daí tem uma imagem aqui, começando a apostila, tá? De ciências, relações alimentares e as imagens aqui para vocês observarem, ó. Observarem vida e evolução. Por que os seres vivos se alimentam, né? Como os seres vivos obtêm alimento? Do alimento que outros itens são essenciais à vida dos seres vivos? Então, olha só, vamos falar sobre isso então. Importância da alimentação. A alimentação é um dos itens essenciais à vida de todos os seres vivos, né? Não podemos ficar sem alimentação. É por meio dela que se obtém energia e nutrientes necessários para que o organismo cresça, funcione bem e realize diversas atividades do dia a dia. Sim, até porque a alimentação nos traz energia, né? Nutrientes, estudamos sobre isso um pouquinho. Olha só, a maneira como os seres vivos se alimentam é tão variável quanto a diversidade de espécies que existem no planeta. De modo geral, podemos classificá-los em dois grupos: aqueles que conseguem produzir seu próprio alimento e aqueles que não conseguem, pois dependem de outros seres vivos para se alimentarem. A seguir, vamos conhecer melhor esses grupos aí, tá bom? Produtores. Fazem parte desse grupo as plantas, as algas e algumas bactérias que têm um pigmento chamado clorofila, utilizando a água, luz solar, sais minerais e gás carbônico. Esses seres vivos conseguem produzir um tipo de açúcar chamado glicose, tá? Um tipo de açúcar chamado glicose, que lhes serve de alimento. Esse produto é denominado fotossíntese. Observe o esquema da fotossíntese em uma árvore. Olha só, quando falamos aqui em nutrientes, falamos em obtém energia e nutrientes. Nutrientes, substâncias encontradas em alimentos essenciais para o funcionamento adequado do corpo humano. Quando falamos aqui, utilizando água, luz solar, sais minerais, falamos em substâncias presentes na natureza com funções muito importantes no corpo. A falta delas pode gerar desequilíbrios na saúde. Os mais conhecidos são cálcio, fósforo e potássio, o enxofre, sódio, magnésio, ferro, cobre, zinco, selênio e cromo. Olha só quantos, né? Aqui são conhecidos, são os mais conhecidos. Vocês ouvem falar muito do cálcio. Então, olha lá a árvore. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas obtêm a energia para sobreviver. Elas captam a energia solar, a energia do sol, que incide em suas folhas e a utilizam para produzir a glicose, a partir da água que extraem do solo, por meio de suas raízes e do gás carbônico que extraem do ar, principalmente por meio de suas folhas. Nesse processo, a planta consome o gás carbônico presente no ar e libera o gás oxigênio. Então, olha aqui, retirando do solo água e sais minerais. Estão vendo aqui, ó? Glicose, entra gás carbônico, sai gás oxigênio, recebendo a luz solar. Tudo que nós explicamos aqui, ó, está relacionado ao desenho aqui da fotossíntese.
A fotossíntese necessita de energia para ocorrer. Então, vamos lá, olha só. A principal fonte de energia das plantas é a luz solar, do sol. As plantas captam, recebem, tá? Essa luz e a transformam em energia. O responsável por esse processo é um pigmento de coloração verde, que é denominado como a clorofila, presente principalmente nas folhas. Ela é responsável pela coloração, pela cor verde que percebemos nela. Então, olha só, a clorofila, ela está presente nas folhas, principalmente nas folhas, tá? Porque, olha só, é um pigmento de coloração verde. É responsável pela coloração verde que percebemos nelas. Olha aqui, ó, o desenho e os exemplos. As folhas absorvem o gás carbônico presente no ar e as raízes absorvem os nutrientes presentes no solo. Na presença da luz solar, estes elementos são transformados em glicose e gás oxigênio. A glicose é distribuída por toda a planta, organismo produtor, permitindo seu crescimento e sua nutrição. Já o gás oxigênio é liberado na atmosfera e pode ser utilizado por qualquer ser que dependa do ar para respirar, inclusive a própria planta que o produziu, tá? O esquema a seguir ilustra esse processo. Então, olha aqui. Representação esquemática da fórmula da fotossíntese. Gás carbônico, energia solar. Gás oxigênio, tá? Recebeu energia solar, ó, gás carbônico e liberou gás oxigênio. Os exemplos aqui. As algas vivem em ambientes aquáticos e podem ser parecidas com vegetais. Imagem da esquerda aqui, tá? São essas imagens aqui. Ou microscópicas, imagem direita, que elas também têm clorofila e, na presença de luz, são capazes de produzir glicose e gás oxigênio. Aqui falou entre esquerda e direita, mas está aqui, ó, em cima e aqui abaixo, tá bom? É verdade. As algas são as maiores produtoras de gás oxigênio do planeta. Então, olha aqui o esquema, resumo do processo de fotossíntese. Novamente, recebendo água e nutrientes do solo, ó, entrou luz solar, tá, ó, gás oxigênio, entrou gás carbônico e saiu gás oxigênio. Entra gás carbônico e sai gás oxigênio, ou a glicose, indo para o solo, tá bom? Consumidores. Diferentemente dos organismos produtores, olha o que vamos falar aqui agora. Os seres vivos consumidores não são capazes de realizar fotossíntese. Desse modo, a alimentação dos consumidores depende de outros seres vivos. Fazem parte desse grupo todos os animais e diversos micro-organismos. Os seres vivos que se alimentam dos produtores, plantas e algas, são chamados herbívoros. Os que se alimentam de outros animais são chamados carnívoros. Ainda há aqueles, olha só, que se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais, são os onívoros. Existem também um grupo que se alimenta de restos de animais e plantas, os detritívoros, tá? Então, estamos aqui, ó. Vocês ouvem muito falar em herbívoros, carnívoros e onívoros, tá? Então, olha só, tudo aqui, ó, do que se alimenta. Herbívoros se alimentam dos produtores, plantas e algas. Os que se alimentam de outros animais são chamados carnívoros. Onívoros, olha aqui, aqueles que se alimentam tanto de planta quanto de outros animais, são os onívoros.
existe também um grupo que se alimenta de restos de animais e plantas, os detritívoros. Daqui temos as imagens, ó. A cabra é um exemplo de animal herbívoro, a aranha é um exemplo de animal carnívoro. Olha aqui, ela se alimentando. Temos mais exemplos aqui, ó. O macaco é um exemplo de animal onívoro, olha lá. O urubu é um exemplo de animal detritívoro, olha só. Vamos lá, igual ou diferente, tá? Os alunos que quiserem dar uma pausa para ir beber água e retornar à aula sem problema algum, levanta, tá? Dá uma esticadinha nas perninhas aí e volta à sua aula. Igual ou diferente. A cabra é um animal herbívoro, porque se alimenta de plantas. Você tem animal de estimação em casa? Geralmente é um gatinho ou um cachorrinho, né? Um hamster também. Se não, pense em um conhecido, um colega, um parente seu, um vizinho, pensa aí, que tem algum e responda a pergunta. Se você não tem, então você vai pensar algum parente que tem, algum colega que tem, ou algum vizinho que tem um animalzinho de estimação em casa. A alimentação desse animal de estimação é igual à alimentação dos animais herbívoros, como a cabra? Pensa aí do que eles se alimentam. Decompositores. Os decompositores também não são chamados de produzir seu próprio alimento, não são capazes de produzir seu próprio alimento. Então, vamos lá, vamos recomeçar. Decompositores. Os decompositores também não são capazes de produzir seu próprio alimento. Eles se alimentam de partes ou restos de outros seres vivos quando estão mortos. Lembrando aqui, olha, muito importante. Ao se alimentar, os decompositores liberam para o meio ambiente importantes substâncias que estavam nos restos dos seres vivos e que passam a ser reaproveitadas por outros seres vivos. As plantas, por exemplo, utilizam essas substâncias depois que elas são incorporadas ao solo. Aqui, mais fácil para entendermos. Olha só. Desenho 1, desenho 2, tá bom? Fazem parte do grupo de decompositores as bactérias e os fungos, tá? Então, olha só, quem faz parte do grupo dos decompositores? Bactérias e fungos. Esses seres vivos são bastante diversos e microscópicos, pequenininhos, tá? Minúsculos, ou seja, não são visíveis a olho nu. No entanto, alguns fungos podem se unir fisicamente e formar colônias com estruturas maiores, tornando-se facilmente visíveis. É o caso dos fungos que se formam nos alimentos que estão fora de seu prazo ideal de consumo. Nem todos os fungos são microscópicos. Alguns desenvolvem estruturas facilmente visíveis a olho nu, como os cogumelos, orelha de pau. Esses tipos de fungos geralmente são encontrados em florestas, campos e pastos, ou seja, ambientes com umidade, calor e oxigênio. Fungos e bactérias preferem ambientes assim, e por isso tais fatores ambientais são importantes para a produção dos organismos decompositores. Olha só então aqui, ó, tá? Vocês já devem ter visto o pão mesmo quando fica embolorado, tá? Olha só, o mofo ou bolor, que podemos observar em alimentos geralmente passados do tipo de validade, tá? Não são, na verdade, grupos de fungo, são, na verdade, grupos de fungo, ó, colônia, o mofo, já pegou? O pão, quando fica muito tempo ali, ele embolora. Você consegue perceber principalmente dessa forma aqui, ó, esse branquinho, esse meio verdinho aqui, esverdeadinho assim, azulzinho, você consegue perceber. Os cogumelos, orelha de pau, no tronco de uma árvore. Olha só aqui.
Agora é sua vez. Então, olha só, vai dar para você perceber. Observando os decompositores, como você já sabe, os fungos podem se agrupar e formar estruturas pequenas, possíveis de serem visualizadas a olho nu. Nesta unidade, vamos observar alguns fungos decompositores e compreender um pouco mais sobre eles, os materiais necessários para você fazer. 4 potes de vidros transparentes e com tampa de tamanho médio. Ah lá. 4 fatias de pão de forma, 2 chumaços pequenos de algodão, água, 4 etiquetas ou pincel atômico para escrever no vidro ou na tampa. Você vai deixar praticamente, ele vai mofar ali. Vamos ver aqui, ó, como acontece todo o processo. Como fazer? Vai mofar porque vai pegar a umidade aqui, ó, do algodão. Em cada pote de vidro deve ser colocada uma fatia de pão de forma. Caso não caiba uma fatia inteira, colocar apenas a metade. Não coube a fatia inteira igual está aqui? Corta no meio aqui. 2 potes contendo pão devem receber um chumaço de algodão umedecido em água. 2, ó. Os outros 2 potes ficarão sem o algodão úmido. Olha os outros 2 aqui sem algodão. Tampe bem todos os potes. E depois, olha só, um pote contendo algodão e outro sem algodão precisam ser mantidos em local refrigerado. Coloca lá na sua geladeira ou caixa térmica com gelo. Os demais potes devem ficar em temperatura ambiente. Pode ser na sala de aula mesmo, nós não estamos. Deixa na sua casa, aí no cantinho, na cozinha, tá bom? Esse período que estamos passando não tem como nós deixarmos na sala de aula. Então, deixe em algum cantinho reservado aí na sua casa. Anote na tampa de cada pote a data de início do experimento e o local onde ele será mantido. Então, olha só, tá? Ó, geladeira, aqui em cima, ó, geladeira, a data, geladeira, data. Ambiente, data, ambiente, data. A cada 2 dias, vocês devem observar os potes e fazer anotações sobre a situação de cada um. Observem se o pão está com o mesmo aspecto, se apresenta alguma coloração diferente e o que mais chamar a sua atenção. Mantenha os potes fechados durante as observações. Anote no quadro a seguir as observações. Então, tem tudo aqui, ó, tipo uma agendinha aqui, ó, tá? Ó, um esqueminha aqui para você fazer. Data de início, os dias aqui, a data, ambiente com algodão umedecido, sem estar umedecido. Geladeira, algodão umedecido e sem estar umedecido. Você vai anotar tudo aqui, ó, que você observou, tá? Durante a sua experiência. Olha só. Após concluir o experimento, converse com os colegas sobre as questões a seguir e anote as respostas em seu caderno. Qual dos potes apresentou os primeiros sinais da presença de fungos decompositores? Anota lá. O 2. Qual dos potes foi o último a apresentar sinais da presença de fungos decompositores? Anota qual foi o último pote, os últimos potes. 3. Pelas observações feitas nesse experimento, você acha que a temperatura interfere no processo de decomposição? Como? A temperatura, ó, porque um ficou gelado, um ficou no ambiente natural, lá, sem estar na geladeira. Um na geladeira, um ambiente natural. Como que foi isso? Explica aí. 4. Pelas observações feitas nesse experimento, nessa sua experiência, você acha que a presença de água interfere no processo de decomposição? A umidade, tá? Falando em umidade agora. 5. Se os potes foram mantidos fechados durante todo o experimento, como você acha que surgiram os fungos decompositores? Pensa um pouquinho e responde aí, tá bom? Então, olha só, faça essa experiência, vai anotando para você fazer esse experimento aí, tá bom? Então, olha só, essa foi a nossa aula de ciências
de hoje. Beijos, beijos. Tchau. Qualquer dúvida, Pro está à sua disposição. Beijos.